Eu sou o professor Adriano Comissoli, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria. E eu gostaria de valorizar o trabalho profissional em História. Eu acho que a História tem pelo menos três grandes benefícios, três grandes contribuições que traz para nós. Uma delas, a primeira delas, é da história em si, ou seja, os eventos do passado e o registro desses eventos. Mas uma outra que é mais difícil de ser obtida, mais difícil de ser realizada, pede um treino profissional, é o da história enquanto tem um certo valor terapêutico. Ou seja, a história é capaz, na sua análise, de fazer uma certa terapia sobre a sociedade, sobre a gente revisitar os significados, os motivos desses eventos, mas também o funcionamento de uma sociedade. E aí a terceira grande contribuição existe no fato de que ao fazer esse movimento de análise, uma espécie de terapia social, a gente consegue se perguntar sobre os valores de uma sociedade no passado, mas também perguntar dos valores da nossa sociedade no presente. E dessa forma a história, então, ela liga o passado com o presente e permite a gente elaborar projetos para o futuro, projetos que eu espero sejam de uma sociedade mais igualitária, menos desigual e que seja amparada mais em solidariedade. Então, acredito que a história permite esse movimento, se articulando com diversas outras ciências. Não é uma profissão ou uma ciência fácil de ser realizada, ela necessita muito treino, muita dedicação, muito estudo. Tá? Espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês, espero que tenha deixado mais fácil disso ser assimilado para as pessoas. Muito obrigado. Olá, sou Mariana Thompson Flores, professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Coordeno o Margem, um grupo de estudos sobre história do crime. Esse grupo de estudos ele funciona de forma aberta, através de reuniões de leitura e discussão de textos sobre história do crime. Nós temos um grupo no Facebook, onde o cronograma de atividades é colocado, assim como os textos também são disponibilizados. E como eu disse, o funcionamento desse grupo ele é aberto, né, para quem tiver interesse em participar em uma ou de todas as reuniões. Ao mesmo tempo, eu coordeno um projeto de pesquisa para aqueles que quiserem uma participação mais efetiva, com iniciação científica. Esse projeto de pesquisa se chama História do Crime, da Violência, das Práticas de Justiça e Controle Policial. Ele tem um título bem amplo, justamente para cumprir essa função de poder abrigar, acolher, né, as diferentes demandas de pesquisa que as alunas e os alunos trazem, para que eu possa ajudar a desenvolver esses trabalhos de alguma forma através da orientação. Através desse projeto, eu já orientei trabalhos diversos sobre criminalidade na fronteira, que é a minha área mais especificamente, sobre violência contra mulheres, sobre infanticídios, sobre roubos de gado, sobre atuação de justiça oficial e infrajustiça, práticas de justiça privada, sobre estruturação de corpos policiais e atualmente eu venho desenvolvendo um trabalho sobre crimes de honra e outras temáticas que estão circunscritas aí por esse tema dos crimes de honra. E para esse projeto, voluntários de pesquisa de iniciação científica sempre são bem-vindos, a gente sempre tem bastante trabalho e bastante coisas para desenvolver e aprender juntos. Sou João Malaya, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria e atuo também nessa mesma universidade em dois programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em História e o mestrado profissional em Ensino de História. Coordeno o Stadium, grupo de estudos em História do Esporte e das Práticas Lúdicas, com a participação de alunos e alunas da graduação e da pós-graduação, um grupo que se dedica a estudar o passado das manifestações esportivas e de lazer. E também coordeno o Laboratório de História Pública, que é um laboratório que conta com a participação de vários professores do Departamento de História, conta também com a participação de pós-graduandos da História e da Comunicação e alunos e alunas da graduação de História, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. O Laboratório de História Pública vem cumprindo um papel importante, que é o próprio papel da história pública de refletir
qual é a função social do historiador e da historiadora, pensar a maneira como o passado é usado publicamente e também produzir conteúdo a partir de pesquisa histórica com rigor metodológico, conteúdos para plataformas mais populares, né? Redes sociais principalmente, para que a gente consiga colocar um pouco do que é a produção histórica para um público maior. E eu acho que aí eu consigo responder uma pergunta importante, que é qual a importância da pesquisa histórica hoje em dia. A pesquisa histórica não só é responsável por ser uma espécie de produtora de memória na sociedade, mas também colocar em xeque muitas estruturas que foram construídas no passado e que muitas vezes não atendem mais os anseios das sociedades contemporâneas, como a gente tem visto hoje em dia, por exemplo, nessa discussão sobre os usos públicos do passado em muitas esferas. Então a pesquisa histórica vem contribuir com isso e eu espero que a gente cada vez mais possa contribuir com essas discussões para a sociedade. O grupo de pesquisa História Platina, Sociedade, Poder e Instituições, ele foi feito o seu registro nos anos de 2003, junto à Universidade CNPq. Desde lá, ele tem uma longa história de professores, né, de alunos de graduação, alunos de pós-graduação, egressos e pesquisadores docentes, tanto brasileiros como não, que integram esse grupo. Entre suas atividades, e aqui hoje me propus a falar um pouco, e rápido, são as ações de extensão. Então, fruto da experiência na pesquisa e na orientação, com muitas pessoas que são oriundas da nossa região aqui, uma delas conhecida como Quarta Colônia, levou-nos a dar continuidade a trabalhos anteriores de extensão nessa comunidade. Né? Então, é uma comunidade, uma região de 9 municípios e que não possui ainda arquivos históricos municipais. Tem centro de memória, um dos mais importantes do Rio Grande do Sul, enquanto a imigração da Quarta Colônia, que é o CPG de Nova Palma, mas também os arquivos de famílias. Então, nós estamos com um projeto desde 2015, trabalhando num projeto piloto junto à Prefeitura de Polesine, na organização deste arquivo. Então, são professores da Arquivologia e da História, com alunos da Arquivologia e da História, com registro e apoio da Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade e também da própria Prefeitura e do CONDESUS, que é o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia. Nesse trabalho, atualmente, faz uns 2 anos para cá, que estamos juntamente com os profissionais e alunos do pós-graduação, dando cursos de capacitação continuada aos servidores da Prefeitura no que tange a sua organização em cada secretaria, em cada setor da documentação, como também organizar uma comissão de avaliação desta documentação para melhor preservar e auxiliar tanto na gestão quanto no acesso, na publicização dessa documentação e na guarda dessa documentação. Então, nós temos trabalhado tanto dentro da própria prefeitura, com a mão na massa, como se diz assim, mas também com a formação continuada de profissionais, em que todos nós, professores e alunos, participamos disso. Também, junto a esse projeto, começamos a atuar com a educação patrimonial, na formação continuada de professores e em projetos, junto com os professores que atendam e sejam aplicados às escolas e à comunidade, como os pais e a região. Pensando a educação patrimonial também como uma política, e como uma metodologia de ensino, uma política municipal de opção para que o olhar que vai se dar à educação dos municípios, tanto não só de escolas da rede municipal, mas também estadual daquele município. Então, esse projeto, principalmente ligado à educação patrimonial, ele tem um vínculo ao projeto Geoparque institucional, da universidade, que começou em 2019 e que nós, com um grupo multidisciplinar, temos trabalhado em vários âmbitos, mas especialmente dentro desse grupo do Geoparque, aqueles profissionais que trabalham ligados à educação patrimonial. Tem sido um diálogo, uma experiência maravilhosa, multidisciplinar,
né, em que nós, professores da universidade, juntamente com alunos da universidade e a comunidade, docentes, prefeitos, secretários, alunos, pais, em reuniões de sensibilização, em projetos que nós vamos construindo junto com eles para atender tanto uma demanda deles, né, como nós atuando no aprendizado. E isso proporciona essa relação ensino, pesquisa e extensão, porque nós não só também somos motivados a novos projetos de pesquisa, como levamos os conhecimentos ali na universidade produzidos para trabalhar junto com essa comunidade. Então, o trabalho de extensão tem sido algo muito gratificante e é um campo vasto, precisa de pessoas para trabalhar, né? Porque ele envolve exatamente esse olhar junto de pesquisa, ensino e extensão, né? E também a questão da gestão. Né? É um comprometimento que nós temos diária e de universidade pública junto com a comunidade. Então, através desse projeto institucional do Geoparque, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, multidisciplinar, tem sido algo que tem um campo aberto pela frente e agora, nesse período de isolamento social, estamos iniciando com algumas atividades a partir da área de história, da questão da preservação da memória atual, né, e também da memória familiar e dos grupos sociais em que os alunos estão vinculados, os próprios professores, em trabalharmos a partir do que estamos vivendo, né, em atividades que possam ter uma prática no dia a dia e com essas atividades dentro do que seja uma educação patrimonial. Então, nesse sentido, é a partir da experiência, né, e dos registros de um programa ligado à extensão que preserva a questão da memória, preservação do patrimônio no geral, do patrimônio documental e a questão da educação, que nós temos trabalhado há alguns tempos, né, incluindo também a cidade de Bagé, que tem uma ligação muito forte com a nossa região aqui de Santa Maria, desde o passado, né, a própria cidade e essa região da Quarta Colônia. Então, estamos abertos, quem quiser vir unir-se a nós, né, dar sugestões e trabalhar juntos, é muito bem-vindo. Precisamos. Então, a partir desse grupo de pesquisa, iniciamos também ou agregamos a ele esse braço muito importante, que é a extensão. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Semiramis, eu sou professora de História, né, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e eu sou coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre os trabalhos do grupo. Então, aí, a pedido do Diretório Acadêmico de História da UFSM, o DACPalm. Mas antes de falar sobre o grupo propriamente, eu queria primeiro parabenizar ao trabalho do DACPalm, né, a iniciativa do DACPalm, em apresentar sobre os grupos e também apresentar os professores falando um pouco sobre o curso de História, sobre a profissão de historiadora e de historiador, tá? Então, parabéns. E, bom, sobre o grupo de estudos sobre o mundo antigo mediterrâneo da UFSM, o GEMAN, né, o grupo tem atuado como grupo de pesquisa, de ensino e de extensão na UFSM desde 2015, sob minha coordenação. A maioria dos estudantes do grupo, eles hoje possuem uma bolsa de pesquisa, tá? Desenvolvem suas pesquisas com auxílio, né? Nós temos alguns que não têm auxílio, mas a maioria tem auxílio, ou da CAPES, ou do CNPq, ou da FAPERGS. Hoje, atualmente, o grupo conta com 1 doutorando, 6 mestrandos e 5 graduandas do curso de História da UFSM, tá? O GEMAN consta também hoje já com um número significativo de egressos, né, de estudantes que desenvolveram suas pesquisas de iniciação científica ou de mestrado, seus trabalhos de conclusão de curso e se formaram, né, na UFSM.
O objetivo do GEMAN é desenvolver estudos, pesquisas e extensão na área de história antiga e também em recepção do mundo antigo na UFSM, né? Que é isso, estudos de recepção? Como temas ou personagens do mundo antigo são relidos, recebidos em outros contextos, né? Então, nós desenvolvemos tanto estudos e pesquisas sobre a própria antiguidade, como sobre leituras da antiguidade em outros momentos, tá? Mas, além disso, né, o grupo também tem como proposta fortalecer o intercâmbio entre pesquisadoras, pesquisadores e estudantes da UFSM com outras universidades brasileiras e estrangeiras. Tá? Diante disso, o grupo tem promovido uma série de eventos, tá, na UFSM, jornadas, ciclos de cinema, seminários de pesquisa, exibição e debates de filmes, desde 2015, né? Eu gostaria de destacar em especial um evento, que foi o evento de 2018, um dos eventos de 2018, que teve apoio do CNPq, né, que nós realizamos, que foi o primeiro ciclo internacional e segundo ciclo nacional do GTHA-RS e quinta jornada de estudos do GEMAN UFSM, com a temática corrupção, crimes e crises na antiguidade. Esse ciclo, ele trouxe para a UFSM pesquisadoras e pesquisadores da área de história antiga e de estudos de recepção de diversos estados brasileiros, né, em 2018, como de Goiás, de Vitória, do Rio de Janeiro, então do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, do estado de São Paulo, do próprio Rio Grande do Sul e também pesquisadores internacionais. Então foi um evento bem grande que a gente realizou no ano de 2018. Entre os outros eventos, eu destaco esse em especial, mas nós desenvolvemos outros também. Bom, esse evento resultou nesse livro aqui, tá? O livro com o título do evento, né? Corrupção, Crimes e Crises na Antiguidade, tá? Com textos dos professores doutores que apresentaram no evento. Bom, além desse livro, eu gostaria de destacar 2 livros resultantes das pesquisas dos membros do GEMAN, dos membros discentes do GEMAN, dos estudantes, né? Todos os 2 foram publicados com auxílio do Fundo de Incentivo à Pesquisa da UFSM, o FIP, tá? Esse aqui é o nosso primeiro livro, né? Fronteiras Culturais no Mundo Antigo, ensaios sobre identidades, gênero e religiosidades, foi organizado por mim e pelo professor Anderson Martins Esteves, da UFRJ, foi publicado pela Faculdade de Letras da UFRJ e impresso aqui na gráfica da UFSM, então só com resultado de pesquisas dos nossos estudantes, membros do GEMAN, e de alguns estudantes convidados de outras universidades que a gente convidou para compor a coletânea, tá? O outro livro que a gente publicou, esse foi publicado no finalzinho do ano passado, ainda está na gráfica por conta do contexto de isolamento social, ele acabou ficando na gráfica para terminar as impressões. É esse livro aqui, Mitos, Deusas e Heróis, Ensaios sobre a Antiguidade e o Medievo, que foi organizado por mim, né, com o professor Ivan Vieira Neto, da PUC de Goiânia, PUC Goiás, né? E aí são textos de alunos estudantes do GEMAN, né, e de estudantes do grupo Gemuna, lá da PUC de Goiás, coordenados aí, orientados pelo professor Ivan. Tá? Então são 2 livrinhos aí, resultados dos trabalhos dos estudantes aqui da UFSM e de alguns convidados nesse caso aqui e nesse caso aqui dos estudantes do Gemuna em parceria com o GEMAN, tá? Bom, entre os nossos projetos de pesquisa, eu gostaria de destacar o projeto Barbaridade, Identidades e Alteridades em Representações do Outro por Escritores Romanos, que é um projeto que nós desenvolvemos no GEMAN. Esse projeto ele foi financiado pela FAPERGS, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, pelo edital ARD de 2017, foi financiado então no ano 2018 e 2017. Esse auxílio proporcionou, além de uma viagem de aprimoramento, ele proporcionou também a aquisição de mais de 40 livros de história antiga pelo GEMAN. Esses livros foram todos doados para a biblioteca setorial do CCSH, tá? Então estão na biblioteca do CCSH, foram doados por meio desse projeto, tá? Por meio da compra auxiliada pela FAPERGS.
Bom, então, além disso, a gente tem um projeto maior de pesquisa, né, que é o nosso projeto Guarda-Chuva, que abarca todas as pesquisas, a minha e a dos outros membros do GEMAN, que tem como título Fronteiras Culturais na Busca por Antiguidades Plurais, Gênero, Sexualidades, Magia e Identidades. Bom, dentre esses projetos todos, também eu gostaria de destacar o nosso último projeto, que é um projeto de extensão, que é o podcast Diálogos Olimpianos, que é o nosso projeto mais novo, que é um projeto, então, que um podcast que está sendo disponibilizado em episódios semanais em diversas plataformas, gratuitamente, né? Então ele está no Spotify, no Anchor, no Castbox, e nesse podcast nós realizamos entrevistas com pesquisadoras e com pesquisadores da área de História Antiga e estudos sobre recepção da Antiguidade, mas também nós publicamos alguns episódios frutos dos nossos estudos, dos debates realizados pelo grupo e também das pesquisas realizadas pelos membros estudantes do GEMAN, tá? Bom, de forma gratuita, então visando aí ancorar, visando aí esse tripé que é tão importante e que a universidade pública tem feito no Brasil com tanta força, né, que é o ensino de qualidade, a extensão e a pesquisa. Então, o objetivo do GEMAN é tentar dar conta desse tripé que mantém a universidade pública, né, tentar, dentro do curso de História e do programa de pós-graduação em História do UFSM, manter esse tripé do ensino de qualidade, da extensão e da pesquisa. Então, muito obrigada. E fica aí para vocês que quiserem conhecer mais o nosso trabalho, procurarem pelo Diálogos Olimpianos, né, no Spotify, ou no Anchor, no Castbox, ou procurarem pelas nossas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, no Twitter, tá? Então, um grande abraço e muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Oi, gente, sou Tayane, formada em História e atualmente mestranda. Sou membro do GEPA, Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição. Esse grupo existe desde 2016, ali na UFSM, e a gente, entre nossos principais objetivos, pensamos o pós-abolição para além de um período da história marcado pela instalação da Lei Áurea. O grupo, ele reúne 24 membros e a gente faz diversas reuniões de estudo, minicursos internos, minicursos externos também, palestras em escolas e pensa diversas atividades e projetos, sempre pensando no tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. Entre os projetos que o grupo vem desenvolvendo, eu posso citar a campanha de preservação dos jornais da imprensa negra de Santa Maria. A gente procura reunir esses jornais negros para entender um pouco mais da população negra da época na cidade. Tem também nosso livro recém-lançado, Organizações Negras de Santa Maria no século XIX e no século XX, onde a gente mapeou essas organizações. No fim, a gente conseguiu encontrar 30 organizações. Esse livro está disponível de forma digital e gratuita nas nossas redes sociais, então vocês podem procurar que encontram. Os estudos e pesquisas feitas sobre pós-abolição no Brasil e no mundo têm ajudado muito a refletir e a conhecer sobre essas trajetórias e vivências negras que foram por muito tempo silenciadas e ocultadas pela historiografia. O grupo entende que essa área é muito relevante para a gente conhecer essas trajetórias e também conhecer as pesquisas que são feitas com uma base teórica, metodológica muito firme e também combater certos preconceitos raciais que são vigentes até hoje, que têm certa construção histórica. O GEPA, como um todo, defende a regulamentação da profissão de historiador e entende que justamente nesse momento, onde as universidades públicas estão sendo atacadas, principalmente a área das humanidades, a gente tem que tomar uma posição, tem que se posicionar quanto a isso e também mostrar os nossos projetos que a gente vem desenvolvendo e outros grupos de estudo também vem desenvolvendo na área da história para valorizar o historiador e a historiadora e valorizar também o nosso campo de conhecimento.